Fala galera aí do oitavo ano, tudo bem com vocês, gente? Nós vamos começar aí com a nossa aula aí hoje falando sobre o empirismo crítico de John Locke. A gente vai ver qual é a visão que ele tem sobre o empirismo. Vamos lá então iniciar. Nós vamos para a página 6, tá bom, turma? Vamos lá? A tradição empírica inglesa ganhará em Locke um novo capítulo para a construção epistemológica da história da filosofia, reafirmando o valor das experiências no processo de fundamentação do conhecimento. O ponto central do pensamento lockeano é o mesmo ponto de partida da filosofia de Descartes, a natureza das ideias. No entanto, se em Descartes a fundamentação das ideias se encontra em sua perspectiva inatista, estudada no volume 2 do nosso material didático, em Locke, essas ideias se fundamentam exclusivamente na experiência, reforçando a ruptura com as teses cartesianas. Só para a gente lembrar, quando a gente estudou Descartes no livro 2, Descartes defendia a ideia das ideias inatas. O que seria isso? O Descartes dizia que o ser humano já nasce com as ideias prontas, né? Então ele falava que quando o ser humano ele nasce, ele já nasce com essas ideias já formadas no pensamento. Já o Locke, ele não acredita nessa ideia de Descartes. Ele fala que as ideias inatas não existem, ele fala que não tem como o ser humano já nascer com essas ideias prontas, e a gente vai ver a visão dele sobre isso, que é bem interessante, tá? John Locke nasceu em Brighton, nas proximidades de Bristol, em 1632. Ele estudou na Universidade de Oxford, onde sucessivamente ensinou grego e retórica. Em 1668 foi nomeado membro da Royal Society de Londres. Em 1672 tornou-se secretário de Lord Ashley Cooper, que era chanceler da Inglaterra, e ocupou-se ativamente de assuntos políticos. De 1683 a 1689 foi obrigado a refugiar-se na Holanda, contribuindo para os preparativos da expedição de Guilherme de Orange. Tendo voltado para Londres, pôde receber os merecidos sucessos e concentrar-se na atividade literária. Em 1691, transferiu-se para o castelo de Oates, no Essex, como hóspede de Sir Francis Marshall, onde morreu em 1704. Suas obras mais importantes são Pistola sobre a Tolerância, Ensaio sobre o Intelecto Humano, que é considerada sua maior obra-prima aí, 2 tratados sobre o governo e a racionalidade do cristianismo. Aí um pouquinho aí da história de John Locke, esse filósofo que é, na minha opinião, um dos filósofos mais importantes do empirismo, tá? Nesse aspecto, a valorização da experiência enquanto fundamentação para a formação das ideias no intelecto humano é o ponto de partida da epistemologia lockeana, podendo esta ser apresentada de forma objetiva em 3 pontos essenciais. Então, olha só que interessante. Aí está falando aí que o John Locke ele vai valorizar a experiência na vida do ser humano para que o ser humano possa formar essas ideias na cabeça, tá? No pensamento. Então, a visão de John Locke fala claramente que primeiro devemos ter a experiência de vida para que a gente possa formar as ideias no nosso intelecto humano, tá? Então, olha só que interessante o que ele vai falar aí nesses 3 pontos importantes. Não existem ideias nem princípios inatos, então ele fala que não tem como o ser humano nascer com essas ideias prontas, tá? As ideias inatas que o Descartes lá falou no nosso livro 2. Descartes ele defendia a ideia de que o ser humano já nasce com as ideias prontas. Já o Locke aí, ó, no número 1, ele está falando, ó, não existem ideias nem princípios inatos. Então ele fala que o ser humano não nasce com essas ideias prontas. Segundo, nenhum intelecto humano, por mais forte e vigoroso que seja, é capaz de forjar ou inventar, ou seja, criar ideias, bem como não é capaz de destruir aquelas que existem. Então ele está falando aí, ó, que nenhum intelecto humano ele é capaz de criar,
tá? De inventar ideias. Então ele fala que o intelecto humano não tem essa capacidade de fazer isso. Lembrando, gente, o John Locke, ele é empirista, ele valoriza primeiro a experiência do ser humano na vida dele para depois formar as ideias na cabeça, tá? Consequentemente, a experiência constitui a fonte e, ao mesmo tempo, o limite, ou seja, ao qual o intelecto permanece vinculado. Então ele está falando, para que você possa aprender alguma coisa, segundo a linha empirista, primeiro você deve ter a experiência de vida para que você possa formar a sua ideia sobre aquilo que você experimentou, que você vivenciou na sua vida. Então ele está falando aí que a experiência, ela vai caminhar junto com as ideias que serão formadas no intelecto humano, tá? Ora, evidencia-se de maneira clara que qualquer ideia é formada a partir de nossas experiências com o objeto e que, portanto, nossa mente apenas trabalha com as informações estabelecidas a posteriori. Então aí ele está falando o seguinte, que qualquer ideia que a gente tem na nossa cabeça, que a gente forma, ela só vai ser formada através das experiências que o sujeito, nós, teremos com o objeto. Então, quer dizer, a experiência de vida. Nós, como sujeito, nós vamos interagir com o objeto, com alguma coisa, ou a gente vai vivenciar algo novo na nossa vida. Isso está sendo a interação nossa com o objeto ou uma situação que está acontecendo na nossa vida. Então, você vai experimentar, você vai vivenciar. Da mesma forma que quando você vai experimentar um prato pela primeira vez, você é o sujeito, o objeto a ser experimentado é o prato que você nunca comeu. Então, quando você come aquele prato, o que vai acontecer? Você vai ter a experiência de comer esse prato. Quando você come aquele prato ali, você vai começar a formar as ideias na sua cabeça a respeito da experiência que você vivenciou. Então aí, o próprio John Locke, ele está querendo mostrar para a gente que a experiência é que vai ajudar a formar as suas ideias, tá? Muito interessante isso. Tal princípio será a base para uma das temáticas essenciais de Locke, ao afirmar que a mente é como uma tábula rasa, uma vez que, ao nascermos, nossa mente é desprovida de qualquer conhecimento. Olha só que interessante, ele está falando aí que quando a gente nasce, né, que a nossa mente é como se fosse uma tábula rasa. O que seria isso? Não tem nada, não tem ideia formada ainda. Então ele fala que essas ideias, a nossa mente vai ser formada através das experiências de vida que nós teremos, porque nós nascemos sem essas ideias e ao longo da nossa vida nós vamos obtendo as experiências para a gente formar o nosso intelecto humano. Então é bem interessante isso aí. Afinal, qual a origem da expressão tábula rasa? A tábula tem sua origem na Roma Antiga e faz referência ao conjunto de tábuas que eram cobertas com uma camada de cera e serviam como uma espécie de caderno de anotações. As anotações eram feitas com algum objeto pontiagudo para riscar sobre a tábua coberta de cera. Assim que preenchiam todos os espaços, esquentavam a tábua para deixar a superfície lisa para novas anotações. Tá vendo, gente? Aí a origem da expressão que o John Locke está usando aí, tábula rasa, é uma expressão aí. A tábua, ela era usada na Roma Antiga, em que a tábua, ela era feita para se registrar as coisas. Então, quando ele está fazendo a comparação aí, que ele criou essa teoria da tábula rasa, ele está querendo comentar o seguinte, o ser humano só vai ter essa capacidade de aprender as coisas através das experiências. O ser humano não nasce com essas ideias prontas, como Descartes falou, né? Então ele está querendo falar assim, olha, nós seres humanos, nós não temos ideias nenhuma quando a gente nasce. Então, a nossa mente é uma tábula rasa, então nós devemos preencher a nossa mente através daquilo que nós experimentamos na nossa vida. Através da experiência é que a gente vai formar as ideias na nossa cabeça, tá? Pessoal, vou passar para a página 7 aqui, mais ou menos esse resuminho que eu estou falando, tá? A respeito de tudo isso para vocês, tá? A respeito desse ponto que é a base do empirismo de John Locke, é essa ideia da tábula rasa, tá?
Então ele sempre vai enfatizar isso, tá? Ele fala que é necessário de se ter, para se aprender alguma coisa, é necessário o uso da experiência. Primeiro você tem que experimentar para depois você formar as ideias no seu pensamento. É essa a base da teoria da tábula rasa dele, tá? Aqui na página 7 é tudo isso que eu estou comentando com vocês, tá? Aqui, ó, que ele está falando isso aqui, ó. Tábula rasa de Locke, uma vez que a mente opera à base de uma base a posteriori, ou seja, por meio da experiência. Então, o John Locke ele enfatiza: primeiro o sujeito tem que interagir com o objeto, ele tem que vivenciar aquela situação na vida dele, porque isso vai trazer uma experiência, e dessas experiências que a gente vai estar tendo ao longo do tempo é que nós vamos formar as ideias na nossa cabeça, tá? Não esqueçam, gente, Descartes falava que o ser humano já nasce com as ideias prontas. O John Locke, ele vai discordar do Descartes. O John Locke ele vai falar assim, ó, nós não nascemos com essas ideias prontas. O ser humano, ele não nasce com as ideias formadas, não. O ser humano só vai conseguir criar essas ideias na cabeça através da experiência de vida, tá, gente? Então isso é muito importante de saber. Aqui na página 8 tem um resuminho bem bacana que dá para vocês perceberem. Aqui, ó, primeiramente, a gente tem aqui ó, a relação do sujeito com o objeto. Então precisa de ter interação. Nós devemos interagir com aquele objeto para a gente obter a experiência. A gente precisa vivenciar a situação na nossa vida para a gente obter a experiência. Então ele está falando assim, ó, a partir da relação entre sujeito e objeto se dá a experiência. Esta pode ser qualificada em interna ou externa. Então quer dizer, aí está falando, né, que a experiência interna, você pode vivenciar uma experiência ao comer alguma coisa, né, ou sofrer uma situação muito complicada na sua vida, mas se isso vai te gerar uma experiência, né, que vai fazer você ver a vida de outra forma. Então ele está falando aqui, ó, que através dessa experiência que o sujeito tem com o objeto, é que vai formar as ideias. As ideias podem ser de sensação ou de reflexão. Então quer dizer, as ideias de sensação, igual o exemplo que eu citei para vocês a respeito de quando você está lá experimentando um prato a primeira vez. Quando você experimenta o prato, você vai ter uma sensação. E quando você tem a sensação, você vai ter uma reflexão, você vai ter uma conclusão a respeito daquele prato, tá? Então, ele está definindo aqui, ó, a mente trabalha em um complexo processo combinatório entre as ideias, formando as ideias novas. Então ele está querendo enfatizar, ó, a gente só vai ter condições da gente criar as ideias na nossa mente através da experiência. Nós devemos vivenciar a experiência primeiro, aqui ó, a relação do sujeito com o objeto, para que a gente possa criar essas ideias na cabeça, tá? Então ele fala, primeiro a gente tem que experimentar para a gente ter as ideias de sensação, de reflexão, para a gente criar as ideias na nossa mente, tá? Ó, aí tem as questões, vocês vão fazer as questões 1 até a questão... Deixa eu ver aqui, eu vou descer aqui mais um pouquinho, gente. Até a questão 9, tá? Isso, até a questão 9, até a página 11 que vocês vão estar fazendo. Essa questão eu vou explicar para vocês em que aspecto a perspectiva filosófica de Hobbes, estruturada por uma metodologia empírica, está diretamente vinculada a uma compreensão mecanicista da realidade. Então é o seguinte, aqui nesse caso eu quero que vocês possam responder da seguinte forma. Quando o Hobbes, que a gente aprendeu na semana passada, ele fala que o empirismo dele é muito focado principalmente pela parte política, né? Vocês entendem que quando o Hobbes ele fala dessa experiência voltada para a política, que é muito importante, vocês conseguem perceber que isso é uma compreensão da realidade? Será que a realidade faz com que nós
possamos vivenciar esse lado empirista, né, de obter experiência através também do uso da política, do nosso dia a dia, da nossa forma de sentir a realidade que existe ao nosso redor, porque o Hobbes ele fala sobre isso, né? Principalmente desse empirismo focado principalmente nesse lado mais político, de como que nós devemos avaliar a realidade de alguma forma. Vocês concordam com essa visão? Que a gente, essa filosofia de Hobbes, ela vai ter essa compreensão mais voltada para a realidade? O que vocês acham, tá? E as questões aí em diante, gente, é tudo relacionado mesmo a essa ideia de empirismo do John Locke. Tá bom, turma? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar pelo WhatsApp que eu ajudo vocês. Tá bom? Então vocês vão estar fazendo aí até a questão 9. Tá bom, gente? Até aí, ó. Tá vendo? Finalzinho da página 11. Tá, turma? Valeu, turma. Obrigado, hein?